O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estavam perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste nono domingo do tempo comum, ouvimos a primeira leitura do primeiro livro dos Reis, no qual Salomão, construindo o templo de Deus, diz ao Senhor em oração: Senhor, e se aqui vier um estrangeiro? Nós sabemos que os judeus assim consideravam que Deus, como tendo revelado-se a eles, muitos judeus consideravam que Deus era somente deles. E Salomão pergunta ao Senhor em oração: e se acontecer que um estrangeiro que não pertence ao teu povo escute falar do teu nome, de tua mão poderosa, e quiser vir aqui rezar neste templo, que devemos fazer? O Senhor escuta a oração também do estrangeiro, também daquele que não pertence a seu povo, desde que conheça o seu nome e o respeite, como faz o povo de Deus, para que o Senhor saiba que nós todos, o gênero humano, somos criaturas de suas mãos. Para isso, o nome do Senhor é invocado. Muitas vezes nós não nos damos conta, nós que somos o povo de Deus, desta grandeza. Nós fomos elevados da simples condição de criatura de Deus para filhos de Deus. Mas qual é o número daqueles que ainda são apenas criaturas de Deus, que ainda não fazem parte do povo de Deus? A grande maioria da humanidade. Ora, seria estranho se o Senhor Deus também não os ouvisse, se o Senhor Deus também não os escutasse. Aqui, este primeiro livro dos Reis pode fazer um eco ainda lá nos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos com Pedro dizem: Deus não faz distinção de pessoa, mas responde e ama a todos aqueles que o amam, todos aqueles que o respeitam. O Senhor então se abre em misericórdia e amor, até mesmo por aquele que talvez esteja na metade do caminho para a sua conversão, aquele que ainda não pertence totalmente ao Senhor. Até a este ele ouve. Nós ouvimos também a carta de São Paulo aos Gálatas. Na Galácia, em algumas igrejas da Galácia, andaram pessoas
já no tempo do apóstolo Paulo, pregando um evangelho diferente. O que significa isso? Pregando ensinamentos contrários aos evangelhos, contrário às cartas dos apóstolos. Em suma, contrário àquilo que a igreja ensinava. E muitos caíram na conversa. Muitos foram atrás desses falsos pregadores. Não é diferente nos dias de hoje. Quando o povo de Deus abandona seu Deus, abandona a palavra de Deus, ele é facilmente enganado. E aí nós vemos tantos que se dizem ter passado para outras igrejas, que de igrejas não são igrejas, a igreja é uma única e é a do Senhor, a fundada pelo Senhor, da qual nós temos a honra e a glória de fazer parte, embora indignos, e são facilmente convencidos, porque não conhecem a Sagrada Escritura, não conhecem a tradição da igreja, nunca participaram de nada, nunca estiveram presentes. E depois dizem, quando eu era católico, eu não era verdadeiramente cristão. Não, tu não era verdadeiramente católico. Essa é a verdade. Porque quem realmente conhece a sua fé não é enganado. E aqui vem uma das graves deficiências. Por mais que, no caso nosso no Brasil, a igreja já tenha feito tantas vezes círculos, encontros, estudos bíblicos, ainda assim o povo de Deus tem outras preferências do que ouvir a palavra de Deus. E aí nós devemos nos perguntar, qual será a prece que o Senhor ouve daquele que não faz parte do seu povo, mas que o ouve e o obedece, ou daquele que, fazendo parte de seu povo, é negligente no amor para com o Senhor? São Paulo vai dizer, mesmo que nós, pregadores, porque nós também podemos cair em erro e em heresia, mesmo que nós, ou um anjo que seja vindo do céu, pregasse um evangelho diferente daquele que tem sido pregado pela igreja, diz o texto, seja anátema, seja excomungado, ou seja, está fora da igreja, portanto não deve ser ouvido. Não deve ser ouvido. Se alguém pregar um evangelho diferente, isso significa a tarefa principal dos sacerdotes, além de oferecer o culto perfeito na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, oferecer o pão e o vinho, junto com as preces e as demais oblações do povo de Deus, para ser transformado no corpo e sangue do Senhor, também é pregar o Evangelho integralmente, não suavizando nem adulterando. Aí está uma das grandes tarefas também de nossas escolas e faculdades e seminários, onde são formados os futuros sacerdotes. E aí está uma tarefa maior ainda do povo de Deus, não só de ajudar na manutenção da formação dos futuros sacerdotes, como cobrar que nos seminários e nas faculdades e institutos de formação seja ensinada a doutrina da igreja, e não ideologias humanas. Grande parte da calamidade e da evasão do povo de Deus nas igrejas nos dias de hoje é porque teve pastores que não eram verdadeiramente pastores, no dizer de São Paulo, pregavam um evangelho ideologizado, através de ideologias humanas, e não o evangelho na sua pureza. Nós ouvimos o Senhor também no evangelho louvar a fé deste centurião. Novamente aqui, um homem que não pertencia ao povo de Deus. Um homem que, como se vê, respeitava a Deus. Até construiu, diziam os judeus, uma sinagoga para nós, até nos construiu um templo. Portanto, respeitava o Senhor Deus. Este centurião, este oficial romano, não pertencente ao povo judeu, não pertencente ao povo de Deus, ouve falar de Jesus e crê nele. Tanto crê que envia seus empregados para chamá-lo para curar-lhe um outro empregado. Nós ouvimos que quando Jesus vai chegando com os seus discípulos próximo da casa,
o oficial envia uma outra delegação de pessoas, de funcionários, para dizer: ele não quis vir na tua presença porque não se considera digno, e também não se considera digno que o Senhor entre na casa dele. Vejam que grandeza, que grandeza. Muitas vezes nós ouvimos com tristeza irmãos nossos dizer: eu sou digno, eu sou digno. Nenhum de nós é digno, nem nós, que fomos feitos filhos de Deus, somos dignos de entrar na casa de Deus. Nenhum de nós, nem nós sacerdotes, nem vós, povo de Deus, somos dignos de estar na casa de Deus. Em uma das orações eucarísticas, diz justamente isso. Queremos agradecer o Senhor porque nos tornou dignos, nos fez dignos de estar aqui na sua presença e servi-lo. Nós, por nós mesmos, não somos dignos. Muitas vezes ouvimos nas confissões de alguém que muito errou, diz: Padre, será que eu sou digno de estar na casa de Deus? E então tenho que explicar para essa pessoa: nenhum de nós é digno. Nem tu que muito pecou, nem os outros que já estão num caminho mais avançado de perfeição. Nenhum de nós é digno de estar na casa do Senhor. E é a casa de nosso Pai. Portanto, na casa de Deus e na presença de Deus há uma santidade tal e uma beleza tal que nenhum de nós é digno. Repito, para que fique bem gravado: nenhum de nós é digno de estar aqui. No entanto, devemos estar aqui. Devemos estar aqui. Recordando, em 1988, Papa João Paulo II, falando justamente sobre o dia do Senhor, o domingo, vai escrever aquela encíclica Dies Domini, em que diz: o domingo não nos esqueçamos, tem que ser novamente valorizado, é o dia do Senhor. Primeiro, para o Senhor. O restante do domingo, para a nossa família. E aqui o Papa João Paulo II faz uma síntese do ensinamento da Igreja. Primeiro, dar tudo ao Senhor. Depois, aos nossos deveres mais próximos, aqueles a quem amamos. Não é possível que famílias mantenham-se inteiras e intactas do contato do inimigo se ao domingo estão dispersadas, se ao domingo não vão juntas à casa de Deus. Aquilo que era o sábado para os judeus, o sétimo dia, para nós o sétimo dia é o domingo. E assim os discípulos e os apóstolos entenderam já no início da igreja. Foi num domingo que o Senhor ressuscitou, foi em domingo que ele apareceu ressuscitado, foi em domingo que o Espírito Santo veio sobre todos. Não podemos esquecer que o domingo para nós cristãos é dia santo. Muitas vezes a gente ouve desculpas, e devo dizer esfarrapadas. Às vezes as pessoas dizem: é que chegou visita lá em casa. Bom, então eu digo para a visita: eu creio em Deus e vou cumprir a minha obrigação para com Deus, estou indo à missa. Tu não queres ir, fique na casa. Isto é a atitude de um cristão de verdade. Porque nós sempre achamos desculpas: não chegou visita e eu não pude sair, eles não quiseram vir à missa, eu também não vim. Eu vou cumprir a minha obrigação com Deus, porque o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que a igreja nos ensina as únicas coisas que nos eximem, que não, vamos dizer assim, desobrigam de estar na casa de Deus ao domingo, é cuidar de um doente, cuidar de uma criança pequena, ou, claro, naqueles casos em que a pessoa é obrigada a trabalhar em domingo. Porém, ela pode celebrar no sábado já à noite ou na segunda-feira na próxima missa, a missa dominical. Mas nós não temos uma desculpa real, a grande maioria de nós. São João Maria Vianney, o grande santo, padroeiro de todos os sacerdotes, na pequena aldeia de Ars, que já vivia como muitas aldeias da França, totalmente abandonada, porque havia abandonado o Senhor Deus. Naquele tempo, já dizia São João Maria Vianney, somente as velhinhas vêm à missa no domingo. Os demais estão todos
ou trabalhando no campo sem necessidade, ou dormindo por causa do sábado e os bailes de sábado. E São João Maria Vianney passou não só pelo turbilhão da Revolução Francesa, que matou centenas, dezenas e centenas de sacerdotes religiosos e religiosas e destruiu igrejas. E dizia, tudo isso é porque o povo de Deus não mais cultua e não presta o devido culto dominical ao Senhor. São João Maria Vianney vai dizer em uma das suas catequeses: há duas coisas que infalivelmente nos conduzem à pobreza e à miséria. E aqui tanto é a pobreza e miséria material quanto espiritual. Há duas coisas que conduzem infalivelmente à pobreza e à miséria: trabalhar no domingo e roubar o bem alheio. Trabalhar no domingo e roubar o bem alheio. Ora, não ir à Santa Missa, o que é se não fazer isso mesmo? Roubar o bem alheio. Porque nós não viemos à Santa Missa ao domingo para nos alegrarmos e festejarmos. Viemos para render o culto devido ao Senhor. Se eu não dou o culto devido ao Senhor nos domingos, eu estou roubando a honra e a glória do Senhor. Já Santo Agostinho dizia: o ladrão, por ser ladrão e roubar outro homem, é um ser desprezível. Quanto maior deve ser considerado aquele ladrão que ousa roubar a honra e a glória de Deus. Daí decorre que os mandamentos da igreja, em um deles, nos diz ouvir a Santa Missa inteira em domingos e festas de guarda, os dias santos. Ouvir era a expressão que se usava. Ouvir, participar, assistir. Diante da Santa Missa, tudo isso é sinônimo, porque não adianta estar de corpo presente como um defunto na missa. Também não se pense que fazendo acrobacias e malabarismos na Santa Missa se está participando. Significa ouvir, assistir, estar exteriormente e interiormente presente. Porque se eu estou na missa de domingo, mas estou pensando nas minhas outras obrigações enquanto isso, o que devo fazer, como é que vou fazer, o que eu vou cozinhar, o que eu devo cuidar, o animal que escapou no campo, eu não estou na Santa Missa. Estou como um defunto de corpo presente, mas não estou verdadeiramente na Santa Missa. Aqui nos fala o Concílio Vaticano II, participação ativa e frutuosa. Isto não é nenhuma novidade que o Concílio nos traz, embora muita gente pense. Já São Pio X, já o Papa Pio IX nos diziam isso, muitos anos antes. É necessário uma participação ativa e frutuosa. Ou seja, eu tenho que participar com tudo aquilo que tenho. Inteligência, vontade, corpo, boca, voz, inteligência, vontade, corpo, com tudo o que tenho, com tudo o que recebi, eu devo fazer-me participante da Santa Missa. Eu devo assistir. Assistir é quem dá assistência, não é quem fica olhando. Quando nós chamamos a assistência técnica para uma máquina de lavar estragada, ele não fica olhando e nós consertamos, ele conserta. Dar assistência à Santa Missa é assistir, resolver, ajudar. Por isso o povo de Deus cante na hora de cantar, reze e responde na hora de responder. Participe mantendo o culto de Deus com todo o seu brilho e esplendor que deve ser. Como disse Salomão: e se acontecer que um estrangeiro entre por nossa igreja, se acontecer, ele verá o quê? Um culto aos homens ou um culto a Deus? Ele vai ver a mão poderosa de Deus e a presença de Deus diante de uma comunidade que reza, que participa, ou vai se sentir estranho? Porque naquele lugar que ele foi, ele vai dizer: não senti a presença de Deus. Entrei lá, até tinha alguns belos cantos, mas não havia oração, havia barulho. Nós aqui temos
procurado colocar antes de cada Santa Missa algumas orações que todo o povo de Deus deve participar. E por isso recomendamos sempre 15, 20, 30 minutos antes da Santa Missa chegarmos para nós individualmente fazermos nossa oração, porque depois todo o povo de Deus já não reza cada um por si, rezamos todos juntos na mesma oração, segundo a mente e a vontade do Cristo. Não é possível chegarmos em cima da hora. Nós sabemos que nós necessitamos de um tempo para nos acalmar de todas as tempestades que vêm junto conosco de fora, de todas as preocupações. Então rezamos, então fazemos silêncio, não procuramos saudar a todo mundo de beijos e abraços em todos, como se fosse a bandeira do Divino Espírito Santo andando pelo campo. Nós nos ajoelhamos, fazemos o nosso momento de silêncio, fazemos a nossa genuflexão, dobramos o nosso joelho diante do Senhor. E aí nós sabemos que estamos já preparando o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa vontade para bem rezar. E aí saberemos que a presença do Senhor se faz mais intensa, mais intensa. Quero recordar-lhes por último, talvez o maior santo do século XX, o Padre Pio de Pietrelcina. Um dia estava preparando-se para a Santa Missa e Nosso Senhor apareceu para ele chorando. Nosso Senhor apareceu para Padre Pio chorando. E Jesus quis consolar ao Padre Pio, pedindo consolo. Vejam que bonito, Nosso Senhor chorando quer consolar o seu servo, que também estava chorando, vendo o Senhor chorar. E o Senhor diz: já as minhas igrejas foram transformadas em salões de festa. Nas minhas igrejas já não há mais o silêncio. Nas minhas igrejas já não há mais o louvor e a adoração devidas a mim. Nosso Senhor, se queixando que muitas vezes transformamos as igrejas em quase como salões de baile, quase como outros lugares. E Jesus vai dizer: muitos sacerdotes não se preparam bem para a Santa Missa, não rezam, nem antes, nem durante, nem depois. E Jesus os chama carniceiros, açougueiros. É uma chamada forte sobre todos nós. Sobre todos nós. Façamos com que também o estrangeiro se sinta bem no templo do Senhor. Mas façamos principalmente, irmãos caríssimos, que Deus se sinta bem na nossa presença. Que Deus se sinta bem na nossa presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.